Um exemplo interessante dessa relação exterioridade e interioridade que vai aparecer na discussão desses dois conceitos, ética e moral, temos no século XX o psicólogo da educação Jean Piaget, ao apresentar sua abordagem sobre a teoria cognitiva e toda a reflexão sobre o desenvolvimento das crianças, ele vai descrever estágios de desenvolvimento do comportamento das crianças. E a caracterização desses estágios parece, no âmbito da moral, um elemento interessante para a gente pensar o quadro geral disso que a gente está se perguntando, o porquê e como o ser humano se comporta. O primeiro estágio que ele vai designar como sensório motor, que é um estágio que vai do nascimento em torno ali dos 2 anos, em que a criança não tem um desenvolvimento da linguagem. Nesse momento, em termos de moralidade, Piaget vai caracterizar a criança vivendo num estágio de anomia. E como o próprio nome diz, nomos em grego, norma ou regra, a partícula A em português aqui, a negação do que vem na frente. Então, a anomia seria uma ausência de regras, uma ausência de norma, que basicamente seria um contexto ou um período de desenvolvimento que a gente poderia chamar de pré-moral. Um segundo estágio, denominado de pré-operacional, que vai da idade de 2 anos até por volta de 7 anos, em que a criança está adquirindo a linguagem. Em termos de moral, a gente poderia designar que a criança estaria entrando no período da heteronomia, ou seja, heteros, aquilo que é de fora, externo, do outro, e nomos, que seria a regra. Ou seja, nesse caso, a criança começa, por começar a adquirir a linguagem, ela começa já a ter que obedecer a partir de um outro, a partir daquilo que está fora, no caso, um adulto. Então, a heteronomia aqui significaria esse processo de obediência às regras, obediência às normas por algo de fora. Essa heteronomia vai se consolidar a partir do terceiro estágio, que ele designa de estágio de operações concretas, em que a criança ainda tem o pensamento voltado aos objetos concretos, mas ela está, aos poucos, substituindo o monólogo pelo diálogo. E nesse processo ele vai consolidar ainda mais o processo que ele vai chamar de heteronomia. Esse estágio da heteronomia ele é interessante porque remete, por exemplo, ao uso que Platão faz na República, ao mito do Anel de Giges, que já aparece, por exemplo, no historiador Heródoto, cuja tese é a de que os homens só são justos, só obedecem às regras por medo de serem castigados. Nesse mito, Platão remete à ideia do Anel de Giges, que seria um anel que, movimentando ele, você poderia ser invisível para testar o grau de honestidade moral, para ver se aquele ser humano seria capaz de obedecer às regras mesmo estando ali invisível. É assim que, por exemplo, vários filmes brincam com essa ideia de testar a moralidade do ser humano no sentido de ter a tentação de poder ser invisível para verificar se ele seria honesto ou não. O quarto estágio seria o estágio de operações formais, em que, a partir dos 12 anos, ao adquirir a capacidade de pensamento formal e abstrato, o indivíduo seria capaz de pensar e deduzir as consequências das coisas, no sentido de verificar sequências causais, pensar as relações entre causa e efeito e dos acontecimentos. Nesse sentido, segundo Piaget, teríamos o surgimento da autonomia, que é basicamente, na história da filosofia, o sonho da realização humana enquanto liberdade. A autonomia seria uma obediência às normas e às regras a partir de si mesmo, como o próprio nome já indica, autonomia, que temos o desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo, que permite ao ser humano buscar a autonomia e a liberdade. Isso tudo para tentar ilustrar para vocês as dificuldades que estão em jogo em entender o porquê nós agimos e como nós agimos.